Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz do Coração, o podcast feito pela geração Z e visto por todas as outras gerações. Eu sou a Elô. Eu sou a Maria Vitória e aqui no nosso podcast a gente fala sobre educação, sobre cultura, sobre arte e inclusive sobre temas que impactam o mundo, que é o caso do nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre preconceito. Os nossos temas vão ser abordados sobre homofobia, racismo e também preconceito, perdão, com pessoas neurodivergentes. Então, a gente vai começar falando sobre homofobia e racismo. Mas, antes da gente começar tratando sobre esse assunto, eu queria deixar claro o que é preconceito exatamente, né? Preconceito é literalmente um preconceito sobre alguma coisa. Então, é quando você julga alguma coisa sem ter o conhecimento total do indivíduo ou da situação em si. E a intolerância. Exatamente, muita gente confunde o que é preconceito e o que é intolerância. Como a Elo explicou, o preconceito é mais a ideia anterior, antes de você conhecer. E a intolerância é você colocar esse preconceito em prática. Então, a partir do momento que você não dá oportunidade para alguém neurodivergente, que você não dá oportunidade de emprego para alguém, uma pessoa preta, por exemplo, isso é intolerância. E agora a gente vai tratar realmente sobre essas situações. E eu gostaria de começar falando sobre a homofobia. Mas antes, nós vamos apresentar os nossos queridos e lindos convidados que temos hoje. Vou começar então. Meu nome é Amanda, eu tenho 31 anos. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. É um Obrigada a você. papel muito importante ter essa oportunidade de compartilhar algumas experiências, mesmo que elas não sejam tão boas, algumas delas. É, e acredito que eu estou aqui hoje porque, por volta dos 15, 16 anos, eu me assumi como lésbica para minha família, enfim, para minha coletividade, para o meu entorno. E foi bem difícil. De um lado, foi bem difícil. Meu nome é Tárcio, eu sou advogado, tenho 40 anos, sou pai de duas Marias, Maria Vitória, que aqui está, e Maria Gabriela, que tem 2 aninhos. Agradeço imensamente o convite de vocês, poder estar do lado da Amanda, poder estar na mesma mesa que essa geração, né, Amanda? Uma Sim. geração que tá ligada em tudo que está acontecendo, isso é muito importante, isso era inconcebível quando eu estudei nessa escola, a gente poder falar sobre temas sensíveis e importantes. E espero contribuir aí para que todas as gerações, como a Elo falou, possam aprender um pouquinho mais e ter acesso um pouquinho mais ao diferente, né? A trajetória da gente, como a gente chegou até aqui, aonde a gente pode chegar. Vou pegar o gancho que você falou sobre trajetória e eu queria começar perguntando pra você, Amanda. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória de vida e como que essa trajetória se conecta com o tema de LGBTQIAPN+, e a homofobia? Tá legal. Bom, como eu já contei para vocês, eu me assumi por volta dos 15, 16 anos e foi um processo. é, Quando aconteceu, pareceu muito claro, me trouxe realmente uma clareza a respeito de mim mesma, mas foi um processo muito difícil, porque houve esse contato com a homofobia. Então, naquela época, eu comecei a perceber que eu vinha me sentindo de uma forma diferente. E foi difícil a partir do seguinte aspecto. Existia uma atmosfera religiosa muito forte na minha família, naquela época. E eu, desde criança, fiz ensinos bíblicos dentro de uma determinada organização religiosa. Então, eu já sabia qual seria a opinião da minha família, sobretudo da minha mãe, quando esse assunto viesse à tona. Mas, ao mesmo tempo, era praticamente impossível guardar aquilo. Então, quando eu percebi, quando eu entendi o que estava acontecendo, foi inevitável, foi irresistível. Eu acabei colocando isso para fora, eu acabei me assumindo numa situação totalmente impensada. Eu fui naturalmente, as pessoas começam a perceber algumas coisas. E eu definitivamente não fui feita para esconder as coisas que eu faço, a pessoa que eu sou. Então, eu vinha dando sinais. E, na verdade, uma parte de mim não estava preocupada com esses sinais que eu estava dando. Eu queria mais é que as pessoas soubessem mesmo.
E num determinado momento, houve uma situação ali, uma pressão familiar, que eu virei e falei, é isso aí. É isso mesmo, vocês já entenderam. Pode vir. E esse pode vir era de um lugar de quem sabia que a partir dali sofreria homofobia. No primeiro espaço onde a gente aprende que deve receber acolhimento, que era a minha família. Sim. E pra sua família, a gente percebeu que provavelmente ser quem você é já parecia ser um problema. E pra sociedade, teve algum momento que você sentiu que só por ser quem você você seria um problema pra alguém? Olha, Mavi, eu acho que sim. Infelizmente, isso é uma verdade. Mas principalmente porque não precisa ser uma coisa específica e direcionada para você. Por quê? Quando você faz parte dessa população LGBT+, simplesmente, sei lá, pode ter uma pessoa a quilômetros daqui, de onde a gente está, mas se tiver alguém gastando tempo, tentando convencer outras pessoas de que eu não posso constituir uma família, de que eu não posso me casar com minha namorada, e isso ser considerado uma família e eu receber os direitos que são atinentes a uma entidade familiar, isso já é uma violência, isso já é um preconceito, isso é uma intolerância. Então, muitas vezes, principalmente para gente que trabalha com as leis, com o ordenamento jurídico, com o sistema, a gente sente esse preconceito vindo de muitas formas, essa intolerância vindo de muitas formas, e o que é pior de tudo, essa grande tentativa, essa grande movimentação para que essa intolerância seja institucionalizada e seja reconhecida como uma lei. Sim, isso é realmente revoltante, né? Eu acredito, principalmente com as situações que a gente acaba vendo no dia a dia, as notícias. E a gente falou muito, né, da falta de apoio familiar, mas e no seu ciclo de amigos? Você teve alguma pessoa que te auxiliou? Olha, quando eu cheguei aqui hoje, foi muito engraçado quando eu vi vocês, todos vocês sentados lá naquele sofazinho. Meu coração ele brilhou instantaneamente, porque todo o apoio que eu não tive em casa, eu tive dos meus amigos, sempre. Então eu nunca tive nenhum receio, nenhuma aflição de virar para os meus amigos e falar: gente, eu acho que é tal coisa, viu? Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu sempre tive o apoio dos meus amigos, e são amigos que eu conservo até hoje. Então, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio que acompanhou esse momento para mim, porque, como eu disse para vocês, eu tinha uma cultura religiosa em casa que eu tinha estudado. Então, quantas vezes eu não fiz a minha oração falando assim: Deus, pelo amor de Deus, coloca um grande amor hétero na minha vida para eu parar isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô sentindo, porque eu não quero isso. E Deus não colocou esse amor hétero na minha vida, então acho que pra ele tudo bem. É muito triste que muitas pessoas não se sintam amadas e acolhidas em instituições religiosas por conta da sua sexualidade, por conta do que você escolheu, né? E no seu ambiente de trabalho, você acha que, por exemplo, os seus clientes têm pessoas que não querem assim, ser atendidas por você, por exemplo? Tem. E infelizmente, normalmente essas pessoas conservam essa opinião por conta de uma religião que elas adotam. Infelizmente. É algo que chega a ser um pouco inconsistente, para mim não faz sentido, porque eu sempre entendi que a religião era um caminho para você buscar amor, para você propagar amor. Então, quando a intolerância vem dentro de uma bagagem das convicções religiosas da pessoa, isso, enfim, realmente para mim é uma coisa inconsistente, mas acontece bastante. E quando você era adolescente, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente teve um avanço. Eu acredito, acho que depois a gente pode tratar sobre essa pauta, né? Porque tá tendo muitas mudanças no mundo inteiro por conta de política, etc. Então, tem aquele medo, eu como apoiadora da causa, né?
eu fico com muito receio, porque muitas pessoas ao meu redor são LGBTQIAPN+. Então, tem todo aquele receio, né, das coisas regredirem. E sobre regressão, eu queria saber se na sua adolescência você deve ter mais apoio hoje em dia, né? Mas como que era na escola? Porque a Mavi falou do trabalho, né? E eu queria saber como que era na escola quando as pessoas descobriram ou você sempre escondeu totalmente. Não, na verdade, eu nunca escondi. A minha vida escolar sempre foi muito livre. Acredito eu que por conta dessa rede de apoio de amigos que eu tinha. Então, eu nunca senti que eu tinha que esconder isso na escola. Eu, inclusive, ajoelhei na frente da minha namorada de 16 anos da época e pedi ela em namoro na rua da minha escola. Então, sei lá, se em casa eu tava vivendo um universo, talvez por isso fosse tão frustrante, porque lá fora, na escola, eu experimentava uma liberdade de ser quem eu era, de não precisar ficar me podando, me calculando as palavras que eu vou usar, com quem eu quero sair. E enquanto em casa eu era extremamente reprimida. Então, eu acho que na escola eu fui assumida desde o dia 1, desde o dia 0. Nossa, muito bom. Porque a gente acaba vendo, né, amiga, diversas pessoas que não têm essa coragem, infelizmente, né, de se assumirem, de mostrarem quem elas são. E nós, como amigas de diversas pessoas nesse naipe, a gente acaba tentando encorajar elas a mostrarem realmente quem elas são e a verdade. Porque se a gente não mostrar para o mundo as coisas que eles têm que aceitar. Não é uma coisa que, eu não gosto, eu não vou te respeitar. Você tem que aceitar. Mesmo que você não entenda, é questão de respeito. É uma questão moral e ética. Então, acho que a gente tem que realmente criar essa força, essa coragem e mostrar pro mundo que a gente tem pessoas que, sim, amam umas às outras, tendo sexos iguais, ou pessoas de outras formas, né, da comunidade LGBT. Então, eu acho que essa sua coragem, desde aquela época, que foi nos anos 90, né? Eu não sou tão velha assim. Ai, perdão. Eu nasci nos anos 90, tá? Mas eu fiz o meu ensino médio nos anos 2000. Desculpa. Com a minha idade. O meu Perdão. Não, Perdão. imagina, que isso? Essa altura do campeonato, a gente sendo chamada de quarentona. Desculpa. Mas, não, relaxa, tá tudo bem. Eu fui dos anos 90. Viu? Foi por Confundi. Mas isso. os anos 2000, eles parecem que não estão tão longe, mas eles eram críticos. Eles são anos violentos para a nossa população. Uhum. E, fazendo um link com o que vocês acabaram de dizer, eu acho que muito da coragem que as pessoas LGBT precisam, elas vão encontrar em apoiadores que colocam essa opinião de uma forma pública. Então, é muito tranquilo você acolher seu amigo, só vocês dois ali. Mas quando você está por ele, diante de todo mundo, diante de alguém que faz uma piada homofóbica, transfóbica, enfim, acho que é ali que está o apoio, que está, às vezes, o arremate da coragem que essa pessoa precisa para simplesmente ser quem ela é. Ninguém precisa bater boca com ninguém, mas só dela conseguir se sentir bem consigo mesma, acho que isso é muito mais importante. Sim. E você já sofreu algum tipo de intolerância muito explícita, algum tipo de agressão, seja física, verbal, durante a sua vida? Essa resposta para mim ela é um pouco triste, porque a pior homofobia que eu sofri foi dentro de casa. Então, nos anos 2000, eu não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas um casal de homens gays foram agredidos com lâmpadas na Avenida Paulista. Eles estavam caminhando e simplesmente alguém achou que seria ok ir lá agredi-los fisicamente, inclusive com lâmpadas, enfim, foram agredidos. Então, os anos 2000 eram isso. Mas isso nunca me aconteceu, nem nada perto disso nunca me aconteceu. Até porque o preconceito que a mulher lésbica sofre é um pouco diferente do preconceito que o homem gay sofre, que a pessoa que se identifica, né? Enfim, a lésbica ela é mais sexualizada, enfim, a gente entra em outros grandes problemas. Mas, infelizmente, a maior violência que eu sofri foi dentro de casa. Então, fisicamente, tratamento de silêncio, isolamento, ofensas. Você ouvir
das pessoas que você mais ama, que você poderia ser qualquer coisa, inclusive incidir em condutas criminosas, em condutas de entorpecentes, mas menos isso, esse é um tipo de tratamento que mina muito a sua autoestima. Então, não, nunca sofri nada na rua, mas em compensação, foi uma caminhada dentro de casa. E, infelizmente, né, a gente vê esse passado traumático que você acabou passando. E eu sinto muito por isso. Mas eu queria saber se hoje em dia tem alguma pessoa da sua família que você tem um contato melhor, né? Além do seu círculo de amigos. Toda ela. Ai, que bom. Toda ela. Então, hoje a minha mãe recebe minha namorada pro almoço de domingo. E várias outras coisas, mas por que que eu escolhi, né, falar do almoço de domingo? Normalmente, ou pelo menos muitas vezes, o maior desejo do LGBT é viver o simples. É viver o que as pessoas héteros vivem no cotidiano delas. Então, hoje a minha mãe tá falando comigo no telefone, pergunta se a Patrícia tá comigo, manda beijo pra ela. Se eu saio sem a Patrícia, ela acha estranho. Então, mudou tudo. Mudou completamente. Lá atrás, eu tive o apoio de 2 tios meus, e eles foram, assim, muito responsáveis por eu conseguir passar por aquele momento, porque a sensação que eu tinha era que toda a minha família estava esperando que eu me convertesse, que eu mudasse, que aquilo fosse uma fase. Mas hoje, graças a Deus, eu posso contar com todos eles e tenho essa convivência familiar com todos eles. E eu vou fazer uma pergunta. O que mudou de lá pra cá? Na sua opinião, o que fez a família que até então não tolerava aceitar e até se preocupar com vocês? Lembra quando eu falei dos apoiadores públicos? Uhum. Então, sei lá, minha mãe era, assim, a pessoa mais crítica nessa situação. Só que eu não sei disso, né? Porque provavelmente acontecia nos bastidores. Mas, foi um tio meu e falou com ela sobre que, pô, né, se você continuar fazendo isso, a Amanda vai se distanciar, vai se isolar da família até a gente não ter mais convívio com ela. Aí daqui a pouco vai uma outra pessoa, vai uma tia, vai não sei o quê. Então, por isso que esse papel do apoio público, a ponto de você... Todo mundo tem seus próprios problemas, né? É tão difícil você ir comprar a briga da outra pessoa, mas eu tive pessoas que fizeram isso por mim, dentro da minha família. Então, eu acredito que foi isso, que foi ali pulverizando alguma coisa e foi amolecendo o coração da minha mãe, de certa forma, até finalmente a gente conseguir ter a convivência que a gente tem hoje, a relação que a gente tem hoje, que é maravilhosa. É o coletivo, né? Isso. Exatamente. É importante o coletivo. Eu acho que nós, como das gerações, eu acho que você pode falar isso também, amiga. Porque os nossos pais são milênios. Então, eles vieram de uma geração mais lá atrás. Os meus pais são dos anos 70. Então, eu tento ensinar eles todos os dias sobre. Bom, mas a minha mãe, né? Eu tento ensinar ela todos os dias sobre as coisas corretas. Eu apresento muito a ela, por exemplo, influencers LGBT, que é a PN+. E tem uns que ela é tão apaixonada que por conta deles ela acabou aprendendo as coisas corretas, a forma correta de falar. Porque eu acho que é muito importante a gente dar esse ensinamento para pessoas mais velhas. Porque é mais. Como é que eu posso dizer isso? Aceitável, entre muitas aspas, que uma pessoa mais velha acabe falando alguma besteira, né? Porque nos tempos dessa pessoa não era uma coisa vista como normal, etc. Então eu acho que é muito legal a gente dar esse parecer. E por falar nesses influencers, a gente vai fazer essa pergunta para ele também, mas eu achei muito legal fazer essa pergunta para ela. Quais imagens, figuras públicas que você acha muito legal, que você acaba se inspirando e levando elas como força para você sempre ter orgulho de ser quem você é? Não necessariamente figuras LGBT, né? Não, Mas qualquer assim, uma. vou ter que tietar a Viola Davis. A Viola Davis é a minha
ídolo, assim, se ela fizer um comercial, vou querer assistir esse comercial, sabe? Ela me passa, ela me passa muita resiliência, muita força, muito empoderamento. É uma mulher preta, forte, assim, então ela é uma pessoa que, quando ela fez aquele filme Mulher Rei, se vocês não assistiram, assistam. Quando o filme acabou, eu chorava copiosamente, porque também tem uma questão de ancestralidade, de você se reconhecer como uma mulher negra. E no meu caso aqui, né, as minorias em mim concorrendo. Então, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou lésbica. Então, enfim, muitas vezes eu acho que eu olho para ela, para o trabalho que ela faz, para a forma como ela se posiciona e encontro muita inspiração. É muito, muito legal que você tenha alguém também para se inspirar, uma mulher incrível, uma mulher preta, né? E eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem para deixar, principalmente para essa geração, para pessoas que passaram pelas mesmas situações que você já passou. Eu acho que o mais importante para mim, assim, apesar de tudo que eu falei para vocês, eu acho que o mais importante é que em algum momento, eu adquiri muita certeza de mim. Então, quando alguém me questionava, quando alguém me criticava, quando alguém de alguma maneira me agredia, por pior que fosse aquilo, eu tinha tanta certeza do que eu estava falando, do que eu estava posicionando ali, que aquilo não me tremia. É claro que nunca foi gostoso passar por certas coisas, mas essa certeza que eu tinha de mim mesma me ajudou a passar por todas elas. Então, eu tenho uma amiga, até hoje, inclusive, nessa época em que estava muito difícil a relação com a minha mãe, ela sempre virou para mim e falou assim: amiga, eu tô te colocando sempre nas minhas orações. E nunca foram orações para que eu me convertesse, sempre foram orações para que a minha relação com a minha mãe se harmonizasse. E como eu falei para vocês, hoje a minha relação com ela é uma relação de mãe e filha como qualquer outra. Então eu acho que eu tinha alguma coisa dentro de mim que me sustentou e também tive a grata oportunidade de encontrar essa força em algumas pessoas ao redor também. Então, acho que a primeira coisa é você se fortalecer em quem você é, você gostar de quem você é, dê um jeito de aprender a gostar de quem você independente de quanto você queira mudar, porque dói, porque a gente sofre. E acho que a segunda coisa é escolha quem você vai colocar ali do seu lado. Acho que vínculos de sangue não vão justificar violências que você pode sofrer daquela pessoa. Então, deixe as pessoas merecerem a sua presença, a sua companhia e o vínculo com você. Acho que é isso. Eu achei muito lindo. Tenho certeza que essa mensagem vai inspirar muita gente. Muitos adolescentes, principalmente. Pode fazer. É a última. É porque é muito interessante, eu acho muito interessante, porque você percebe que são detalhes que mudam completamente a vida, e detalhes de postura, detalhes do coletivo, que aí formam uma história bonita como é a da Amanda. Mas o que me chama a atenção é assim, houve um contraste entre religião e fraternidade familiar ali, né? Isso afetou a sua espiritualidade de alguma forma? Em algum momento, sim. Mas se eu precisar te responder hoje, não. Você deve ter reparado que eu lanço vários graças a Deus aqui e não é expressão, não. Tá? Eu realmente tenho uma convicção numa consciência superior que criou, que rege, que nos cuida. Eu tenho. Ah, mas qual é o nome? Onde vive? O que come? Não cheguei lá ainda. Mas eu tenho um lado espiritual independente de religião que muito me fortalece. Então, em algum momento isso foi difícil, porque parecia que era a religião, que era Deus que estava sendo o problema. Porque em muitos momentos a sensação que eu tinha se eu tirar Deus dessa equação, minha mãe me aceita, porque a justificativa dela para não me aceitar é Deus. Mas é isso, como às vezes o ser humano, enfim, usa mal aquilo que Deus quis dizer, né? Enfim. Então,
É isso, não me afastou. Bom, porque às vezes essa geração de vocês é tudo binário, né? Ou é um ou é outro. E não é isso, né? Você consegue coexistir com uma condição sua, com uma questão sua, sexualidade, por exemplo, e ter uma espiritualidade, como a doutora disse, seja em Deus, seja em qualquer entidade que você queira depositar sua espiritualidade. Não precisa ser excludente, né? Isso é importante. Dá muito essa impressão, na maioria das histórias, as histórias se repetem, mas é importante ouvir de quem passou na pele, né? Se exclui ou não. Sim. Importante. E eu acho que agora que você já começou a falar. Imagina. Muito obrigada, primeiramente, Amanda, por ter confiado na gente e compartilhado sua história. Eu que agradeço. E agora eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre o racismo, né? Que é um tópico realmente muito complicado. Que os dois, inclusive, podem tratar sobre isso, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é: você lembra de quando você acordou um dia e falou, realmente, a minha cor de pele está atrapalhando a vida de muitas pessoas por conta que eles são um problema, né? Sim, sim. Eu lembro, é engraçado, curioso essa história, porque eu, como a maioria dos negros, o meu pai não me criou. Então, eu nunca fui apresentado ao meu pai biológico. E aí, a minha mãe, ela casou com um homem branco, e aí eu fui criado ali com os filhos deles, então brancos, e eu não sabia que era negro. Eu não sabia. Por quê? A minha mãe, não sei se por proteção, enfim, porque naquela época era muito difícil mesmo você ser negro, né? Ela falava que não, que eu era moreninho, eu lembro desse termo. Não, você é moreninho, filho, você é moreninho. E aí eu descobri porque eu olhava assim, olhava para os meus irmãos, e aí eu não. Aí um dia, acho que foi uma tia ou alguém da família que falou: Ah, mas ele é pretinho. Aí que eu parei para olhar para minha cor, na minha inocência de, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu olhei e falei: Caramba, realmente eu não sou branco. E aí que foi a primeira vez que eu me reconheci como negro, no tom de pele. E aí os anos vão passando. E aí, até então, quando você é criança, quando você é jovem, isso não é um problema, porque você não conhece racismo. Você não fala assim, não, tá, eu sou negro, tu é branco e tá tudo bem. E aí, conforme você vai vivendo, vai ficando mais velho, na escola, inclusive nesta escola, há muitos anos atrás, quando eu entrei aqui na sala de aula, tem um grande amigo meu até hoje, e ele estava sentado lá e só tinha branco, né, na sala. Aí ele virou para a professora e falou assim: Nossa, até que enfim a gente vai ter um pretinho aqui. E aí todo mundo riu e tal, não sei o quê. Foi a primeira vez que alguém de fora realmente me identificou como eu era. E aí acendeu. Eu falei assim: realmente, então eu sou diferente também em outros sentidos. E aí vai ladeira abaixo, né? Porque aí na adolescência você começa a perceber. Eu lembro uma vez que eu estava num clube, isso me marcou muito. Eu estava num clube, um clube também, onde tinha bastante. Assim, sendo negro, eu convivi em lugares de brancos. Então eu não convivi muito com outros negros. E aí eu estava assim, jogando bola, e aí esse menino falou para um amigo dele, não falou para mim, ele nem viu que eu estava lá. E aí ele foi falar um palavrão. Então, ao invés de ele falar assim, filho de uma, né? Ele falou filho de uma preta. E aí aquilo me pegou. Aí eu cheguei nele, falei: "O que você falou?" Aí não, 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 não. Aí ficou assim, mas eu lembro, você vê, eu tô com 40 anos, e se eu tinha, sei lá, 15, 16, não esqueço nunca. Mas ali, na adolescência, que eu comecei a perceber que eu ia ser tratado diferente. E aí, com o decorrer dos anos, o Mano Brown, né, tem uma fala muito, muito real, que ele fala assim: você tem que ser 10 vezes melhor, né, doutor? Você tem que ser 10 vezes melhor. Não é igual, você não é igual. Para você provar que você é igual, você tem que ser 10 vezes melhor. Então, isso só por conta do seu tom de pele, né? Isso foi muito presente, assim, quando eu acordei para isso, eu falei, realmente, a gente tem que ser 10 vezes melhor, a gente tem que estar sempre arrumado. Uma coisa que para pessoas, eu não sei hoje em dia, né, mas para mim era inconcebível, até hoje eu não consigo fazer, a Mavi não me deixa mentir, é sair de chinelo na rua.
Eu não saio de chinelo na rua. Se eu sair na rua, eu tenho que estar de tênis, tem que estar calçado. Porque naquela época, um pretinho de chinelo na rua, meu Deus, era pedir para ser parado, era para pedir para olhar estranho. Então, o racismo, ele vai permeando, assim, coisinhas da nossa vida, que para uma pessoa branca, ela fala, nossa, mas não tem nada a ver. Uma pessoa branca não racista, né? Ela fala assim, nossa, não tem nada a ver isso, imagina, nunca que... Por que você não pode sair de chinelo na rua? Aí eu sei por quê. Porque é separado pela polícia, ou alguém ia achar que eu era trombadinha. Ia atravessar a rua, acontecia bastante também. Mas o que eu venho percebendo é que no individual, eu não sei se melhorou, ou se é a minha percepção de que melhorou, porque hoje eu sou quem eu sou. Então, hoje, eu recentemente continuo sendo parado pela polícia? Continuo sendo parado pela polícia. Mas o tratamento é um pouquinho diferente. Então, talvez porque eu esteja mais velho, talvez porque o coletivo tenha melhorado um pouco, talvez porque, como a doutora disse, a afirmação coletiva, né, aquele apoio do todo acaba deixando aquele impulso mais racista ou homofóbico. Falar assim, pera, eu não posso porque senão eu vou ser cancelado, eu não posso porque senão existe uma coletividade que tá de olho aqui, então eu tenho que me segurar. Eu sinto isso, a realidade é que eu sinto isso. Eu acho que o coletivo, assim como na comunidade LGBT, a comunidade negra e a comunidade como um todo, eles falaram, ó, isso aqui não é mais legal, isso aqui você não pode fazer do jeito que você fazia. Antigamente era muito escrachado. Você tinha na TV lá o Mussum sendo escrachado pela cor da pele. Então, assim, era muito escrachado. Aí agora eu sinto que é mais velado. E você acha que a condição financeira também de uma pessoa preta impacta? Se ela tem uma condição financeira melhor ou se ela, por exemplo, é de periferia, tem uma condição mais baixa? Impacta. Ela tem que mostrar que ela tem uma condição financeira diferenciada. O racismo, ele diminui, digamos assim, ou ele é amenizado pela sociedade de acordo com aquilo também que você mostra que você tem ou não financeiramente. Então, se eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu me vestir normalzinho, se eu não ostentar uma condição que, olha, eu tenho, se eu não estiver dentro de um carro bom, se eu não estiver com uma roupa adequada, que julgam adequado para o lugar, com certeza vão me olhar como de um jeito. Então, o financeiro acaba, sim, amenizando os efeitos do racismo. Posso fazer uma Pode, pergunta deve. para complementar? Uhum. Mas você acha que tem alguma medida de dinheiro que te deixaria ali empatado com uma pessoa branca? Tem que ser muito mais do que um branco normal. Mas você acha que existe ali uma cifra que te faria receber o mesmo tratamento que um homem branco na sociedade? Sim. Existe, assim, se eu pegar uma pessoa do mesmo nível que eu, ele branco e eu preto, e a gente tá no mesmo patamar social, assim, a gente tá mais ou menos igual, vão olhar para ele diferente. Eu vejo isso muito com meu irmão, porque meu irmão é branco. E às vezes chega ele num lugar e eu, ou chegamos juntos, ou ele chega primeiro, eu chego depois. E o tratamento com ele é totalmente. As pessoas são muito mais receptivas, as pessoas são muito mais. Então ele vai falar com a pessoa simpatiza com ele muito mais fácil, tal, não sei o quê. E ele é simpático, mas você percebe uma abertura. Eu, com a mesma pessoa, no mesmo ambiente social, estando no mesmo patamar que ele, as pessoas já ficam meio com o pé atrás. E aí de você, se você chegar sério Nossa num Senhora. ambiente social, Nossa né? Senhora. Isso é importante, doutora, sabe por quê? Eu experimento o seguinte, eu já provei isso na pele. Se eu chego muito receptivo, muito simpático em determinado restaurante, em determinado lugar, as pessoas confundem a minha simpatia com submissão. Então, tipo assim, se eu chego, tudo bem, sorrindo muito, tal, já teve garçom que, sabe, tipo, destratou, tipo, parecia que eu tava pedindo ali, que eu tava implorando através da simpatia e tal. Eu falei, caramba, cara, não é possível. Chegou um dia que o cara pediu pra eu mudar de mesa. Eu tava sentado com a minha esposa do lado, comendo, ele chegou assim, você pode mudar de mesa? Porque a mesa da frente ali tá precisando de mesa e tal. Eu olhei um restaurante inteiro, assim, falei, e eu tava simpático nesse dia. Falei assim, tá, posso. Aí ele
escreveu reservado e colocou assim, ó, na mesa com eu comendo. E aí eu olhei pra ela e falei, meu, você sabe o que é isso, né? Eu falei, não é possível, porque de tanta mesa, logo a minha, ou eu tenho muita cara de tonto, ou tem alguma coisa errada. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chegar de cara fechada. Comecei a chegar invocado. Aí, o pessoal fica um pouco na dúvida, né? Fica meio assim, meio... Acho que esse cara não é muito... Mas eu tive que usar um humor que não é o que eu quero não é o que eu quero ter, né? Eu quero chegar descontraído, relaxado, e não posso. Eu tenho que chegar sempre ou muito formal, ou muito bem colocado, porque senão vem de várias formas. Sim. E você acha que tem alguns tipos de lugares que o racismo é mais disfarçado e outros lugares que o racismo é mais escancarado? Eu sempre vou com a Mavi nos lugares e eu faço esse exercício sempre. Eu sento nos lugares onde a gente frequenta e eu falo assim, vamos ver quantos negros tem aqui hoje. E quem é branco, quem não tem nenhum negro na família, enfim, não percebe, e não é racista, claro, né? Não percebe que os lugares, a maioria dos lugares que a gente frequenta, tem pouquíssimos negros. Quando tem, eu falo tem dois, eu e o garçom ali. Eu e não sei quem. Porque são lugares, assim, predominantemente de pessoas brancas, né? Então, eu acredito que sim, tem lugares. Eu cheguei, uma época da minha vida, a deixar de frequentar esses lugares porque não tinha ninguém lá pretinho. E eu me sentia mal. Eu falava assim, cara, acho que vão me olhar. Eu mesmo, antes de qualquer coisa, eu já me defendia. Eu falava assim, se eu entrar ali, vão me olhar diferente. Então, eu não entrava. Aí, com o passar do tempo, da idade e tal, e aquela história de você ocupar lugares, de você mostrar que um negro pode sentar aqui, um negro pode ir em determinado restaurante. Eu falei, não, eu vou. E faço questão para minha família de falar. Toda vez que eu vou, eu falo. Falo, vamos ver quantos tem? E aí cai a ficha. Você fala assim, caramba, só meu pai? Meu pai, o garçom, meu pai mais um, num lugar onde tem 60, 70 pessoas jantando e tal. Então, eu acredito que sim. A resposta objetiva é sim. Existem lugares que é mais escancara, mais explícito. Mas sem nenhuma conduta ativa das pessoas. É só porque não tem. Você não vê negros frequentando. Né? Aí entra a história do estrutural, talvez seja estrutural. E sempre, por exemplo, quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, em algum restaurante, fomos ao Terraço Itália. Aí é muito mais escancarado que só tem pessoas brancas lá, porque é um lugar que pessoas mais da elite frequentam. E aí a gente senta e a gente sempre olha assim e fala, realmente, por que que pessoas negras não podem frequentar esse tipo de lugar? Exatamente. E aí fica a dúvida, não frequentam porque não se sentem bem, não frequentam porque se realmente não tem acesso, é inacessível para aquelas pessoas chegar num lugar um pouco mais sofisticado e tal. Eu entendo que é um pouco dos dois. Eu tenho para mim uma questão com a militância, que convencionou se chamar de militância, que é o seguinte. Se você faz aquela militância estridente, no meu entendimento, eu acredito que você enfraquece um pouco as causas. Não só a do racismo, qualquer causa. Na minha opinião, se eu começo a implicar, se você vai falar preto ou negro, se eu começo a criar a história lá do criado mudo, se eu começo a implicar com coisinhas, o que é realmente sério, acaba se enfraquecendo. Porque aí dá para aquelas pessoas que não gostam, que têm alguma coisa contra a sua minoria, a sua causa, aquela liberdade de começar a virar chacota, começar a virar o que eles chamam de mimimi e tal. Então, assim, eu sempre coloco em dúvida, nesses lugares, por exemplo, não é racismo ou é estrutural? É racismo individual? É racismo mesmo? Eu sempre faço essa reflexão para não cair nisso, nessa militância rasa. E aí,
esse exercício de ver quantas pessoas negras me fortalece nisso. Não é mimimi meu. É estatístico. Tá aqui. Não é coisa que eu tô pegando ali um negocinho que eu errei. Ah, porque se eu falei a sigla errado da comunidade LGBT, já vai ter aquele mais radical que vai acabar comigo. Se um negro, o preto, se eu falar um termo ou outro, também vai ter o que vai querer acabar comigo. Então eu acho que nós que ainda estamos combatendo isso, seja ativamente, seja na nossa individualidade, se formando, trabalhando para poder estar nos mesmos lugares, a gente precisa tomar só o cuidado com isso, no macro. Porque se você ficar se apegando a pouquinho, você acaba, na minha opinião, fortalecendo o outro lado, digamos. Se é que há um lado, né? Mas fortalecendo. sim. Eu outra acho que há parte. lados, sim, acho que é bem claro que há lados, mas eu não concordo com essa questão de que pontuar a forma de se comunicar seja algo que autorize o outro a ser intolerante ou preconceituoso. Não autoriza, de Porque, fato. então, eu não acho que você corrigir a fala da outra pessoa, Sim. né, enfim. Eu entendo o que você está dizendo de que, sei lá, beleza, eu vou fazer aqui uma correção na sua fala, mas não vou te atacar com 1000 pedras na mão como se você tivesse Exato. feito uma coisa, sei lá, Absurda. fisicamente mais grave. Exato. Mas eu acredito que deva ser pontuado e que não deva cair no mimimi. Tá? A crítica do ponto que a Amanda falou é importante porque a crítica ela só vai ser válida se você realmente tem a intenção de melhorar o outro. Se você tiver a intenção de melhorar o outro, você falar que não é mais GLS, LGBT, quem é... Por quê? Porque você é aquilo que a Elo falou. Você vai falando, você vai dando informação para a pessoa e se refinando, e melhorando. E agora, a crítica pela crítica, a crítica vazia, a crítica porque, olha, aquela crítica vaidosa que você critica só porque você sabe mais, porque você chegou lá, porque essa daí eu acho que realmente enfraquece. Essa eu acho que enfraquece. E aí, vou te fazer a pergunta que eu fiz pra Amanda também. Que pessoas ou grupo, ou famosos, ou até da sua família, que te fortalecem no dia a dia pra você ter orgulho de si? Cara, eu acho que, assim, se a gente pegar alguma referência, eu tenho muitas referências negras, né? Você tem Martin Luther King, você tem Barack Obama, que eu falo sempre. Você tem, para mim, o Lewis Hamilton no esporte. Então, tem vários. Mas eu tenho amigos, assim, que eu olho, gente comum, que eu falo, pô... a gente brinca, né? Não, o negão lá tá bem. Essas pessoas são importantes, né? Essas pessoas do cotidiano são importantes. Quando você vê um negro, um preto, pô, arrumadinho com a família dele, tranquilo, sabe? Você olha aquilo e você fala, pô, a gente tá começando a entender. A gente tá começando a... Eu tô começando a ver mais gente nossa nos lugares. Eu tô começando a ver mais gente nossa ocupando os lugares que eu gostaria de ver. Então, tem as referências mais, os exponentes, né? Mas eu acho que muito do cotidiano me inspira muito quando eu vejo um preto, uma preta ocupando espaços que eu nunca tinha visto. E falando um pouco ainda sobre artistas, como eu te conheço melhor, eu queria saber qual foi a importância dos Racionais na sua vida? Nossa, foi fundamental, né? Então, porque naquela época não tinha voz, então não tinha muito quem a gente ouvisse. E aí o rap veio, e o Racionais foi uma pessoa que a maioria dos jovens negros, eles não tinham duas coisas, não tinham acesso à informação do jeito que a gente tem hoje, de você, pô, eu quero saber, você vai lá, dá um Google, e o Google te traz um monte de informação, e não tinha pai. Ele não tinha pai. Então, o Racionais, quando ele vem fazendo mais ou menos esse duplo papel. O que a minha mãe não podia fazer, o que as pessoas não podiam fazer, eu acabava ouvindo os Racionais falar, né? Então, ó, não segue esse exemplo não que dá ruim. Ó, tá vendo aquela música, tá vendo aquele cara na porta do bar fazendo isso e aquilo, e aí você vai pro capítulo 4 versículo 3, e aí você passa por toda a trajetória dos Racionais que inspira, né? Que eles falam assim, olha,
O preto, ele pode ocupar, o pobre, ele pode ocupar. Você tem que ser esperto, você tem que ser 10 vezes melhor, como o Mano Brown fala. Você não pode cair, você não pode vacilar, com você é diferente. Né? Aí traz as estatísticas. Então foi fundamental, né? Foi fundamental para mim. E para finalizar, eu queria saber uma mensagem que você deixaria, né, para a geração Z, porque muitas pessoas dizem que hoje em dia o racismo não existe, que é uma coisa de mimimi, é militância. Então eu queria saber que mensagem que você daria para essas pessoas realmente colocarem na cabeça que o racismo está presente no nosso dia a dia, é uma coisa totalmente estrutural e que precisa ser resolvida. O racismo existe. Vocês, pretos e pretas, saibam que existe. Vamos falar para vocês que não. Que se você tiver dinheiro, não existe. Não é que não existe. Ameniza. Vão te tratar bem porque o dinheiro fala alto. Mas, assim, se tivesse uma preferência, se eles pudessem escolher você não ter dinheiro, com certeza eles escolheriam. Falavam, não quero você com dinheiro. Então, existe. E eu deixo aqui, eu replico a mensagem que o próprio Brown falou. Sejam 10 vezes melhor. E não adianta você falar, mas para mim é mais difícil. Mas para mim é diferente. É diferente. E é isso. Não tem o que você fazer. Se você parar e ficar pensando que para você é diferente, que para você é ruim, que para você é mais difícil, e por isso não vai dar certo, ou por isso não deu certo, é tudo que quem não gosta de preto quer. Né? A gente tem que mudar aquela frase. Tem aquela frase lá, é coisa de preto. Não tem? É uma frase assim? É coisa de preto. A gente tem que fazer com que a coisa de preto, que esse ditado mude de uma forma que eles nunca mais falem isso. Então é a gente ficar tão bom, tão bem, que quando eles pensarem em falar coisa de preto, automaticamente ele vai falar assim, cara, eu vou estar elogiando ele, eu não vou estar falando mal dele, eu não vou estar diminuindo ele, porque é impossível isso. É como acontece no esporte, né? No esporte já acontece muito isso. Se você pegar os principais atletas, são todos negros. Então, a gente tem que fazer isso em todas as áreas da sociedade. É essa a mensagem. E você, Amanda, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu concordo em muito aí, se não tudo, né, com essa pequena ressalva que eu fiz. E acho que em relação a ser coisa de preto, acho que é isso, né? Transformar essa expressão até ela ser carregada de um elogio, Exato. né? Ser coisa de preto enfim, toda a potencialidade que a nossa ancestralidade africana traz e representa. E a divergência estimula o pensamento. Então, Isso é uma coisa que é verdade. Acho que isso tem tudo a isso. ver com o podcast das meninas, porque a gente começa falando de preconceito e intolerância, né? Uhum. Então, é super possível você discordar sem ser preconceituoso, sem ser intolerante. Total. Sim. Isso é uma coisa que ele sempre fala mesmo, que a divergência estimula o pensamento. Então, é assim que a gente cresce, né? Se a gente só concordar em tudo. Sim. Que é diferente da intolerância do preconceito. Sim, com Exatamente. certeza, sim. E a gente também vai ter depois uma outra parte, que vai ser com uma outra convidada, que trataremos sobre preconceito com pessoas neurodivergentes. Mas, para fechar essa parte aqui, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o convite. Não o convite, né? Agradecer isso. Agradecer por vocês terem aceitado. Foi muito legal, foi uma conversa, né? Muito inspiradora e realmente informativa. Eu acho que ela vai ser muito importante para a geração Z e para as outras gerações que vão poder assistir esse episódio. E eu queria dar uma pequena ressalvinha rapidinho. Eu acho que eu queria dedicar esse episódio aqui a diversas pessoas da minha vida, porque muitas pessoas ao meu redor são LGBTQIAPN+. Minha mãe é uma mulher negra, então eu queria poder dedicar esse episódio aqui à minha mãe e queria poder dedicar esse episódio aos meus amigos que ainda não conseguiram se assumir para a família ou não conseguiram se assumir para o mundo em si. Então eu acho que é muito importante e eu dedico esse episódio a eles. Muito bom. Muito bem. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Quero parabenizar vocês e a escola, Obrigada. porque essa iniciativa, por exemplo, não tive na minha época. Tive coisas parecidas e tal, mas isso que vocês estão fazendo com essa repercussão, com esse poder para chegar nas pessoas, vocês
estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço também, igualmente. Muito bom. Parabéns a vocês, todos vocês aí dos Exato. bastidores também. E a instituição, a escola, que para mim isso é fundamental. Isso é educação de verdade. Muito é obrigada, isso. é isso. Tá bom, obrigado.